Meus amados, a paz do Senhor Jesus, estamos aí dando sequência ao segundo trimestre das lições bíblicas da CPAD de 2024. Olha, nós estamos estudando a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Olha que lição maravilhosa. O comentarista desse segundo trimestre é o pastor Osiel Gomes. Nós estamos chegando aí na lição de número 6, a lição de número 6, que será ministrada no dia 12 de maio de 2024. O texto áureo dessa lição, de número 6, está inserido em 2 Coríntios 10:4. A lição de número 6, as nossas armas espirituais. Lição de número 6, as nossas armas espirituais. O texto áureo diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Que texto excepcional, maravilhoso. 2 Coríntios 10, versículo 4. A verdade prática diz assim: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Olha que coisa tremenda. São 3 armas poderosíssimas. É claro que existem outras armas espirituais, mas essas 3 armas, a palavra de Deus, a oração e o jejum, é algo tremendo. A leitura bíblica em classe, Lucas 4, versículo 1 ao 4 e versículo 16 ao 20. O objetivo da lição, essa lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo da lição é enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. O segundo objetivo é esclarecer a respeito das 3 principais armas espirituais do crente. E o terceiro e último objetivo é mostrar Jesus Cristo como o nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. A introdução da lição diz assim: nessa lição, na lição anterior, estudamos a respeito de 3 opositores que se mostram como obstáculos de nossa jornada: o diabo, a carne e o mundo, sendo que 2 desses são externos e um é interno. Então o diabo e o mundo é externo, a carne é interna, é a natureza pecaminosa do homem. Nessa lição agora, lição de número 6, enfatizo que usaremos 3 armas, isto é, recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início de nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja, onde o Senhor virá buscar o seu povo para as mansões celestiais. A palavra-chave, meu amado e amada: armas. O significado de armas é um substantivo feminino. Armas é o substantivo feminino. Instrumento que serve para atacar ou defender. Então a arma é um instrumento que serve tanto para atacar como para se defender. Vamos aí para o primeiro ponto da lição: as armas do crente. As armas, de modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são as armas de ataque que a Bíblia mostra. Lá em 1º livro de Samuel 17:45, nós vemos ali a espada.
em Salmos 23:4, a vara. Em 1 Samuel 17:40, a funda. Em 2º livro dos Reis 13:15, arco e flecha. Em Josué 8:18, a lança. E 2 Samuel 18:14, dardo. As armas de defesa são o escudo, em Efésios 6:16, capacete, 1 Samuel 17:5, couraça, 1 Samuel 17:5, e caneleira, 1 Samuel 17:6. Estas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era instado a colocar a sua confiança no Senhor. Então, mesmo os soldados israelenses usando estas armas, eles não poderiam confiar nestas armas, tanto de defesa como de ataque, mas confiar no Senhor, no Deus de Israel, no Senhor que os protege, que os guia, que os guarda, que os livra. Entretanto, para nós cristãos, armas aqui tem um sentido metafórico. Metafórico, pois o nosso combate contra as lutas, contra as dificuldades, contra as perseguições, contra os labores desta vida, não é de corpo a corpo. Não, senhores, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da carne. O segundo tópico aqui, as estratégias do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. No Novo Testamento, o Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para lubridiar as pessoas, arrebatar a boa palavra do coração, é que está em Mateus 13:19. Satanás, para lubridiar, para tirar das pessoas a fé, busca altas posições com mentiras. É o que aconteceu com Ananias e Safira, lá em Atos 5:3. Também Satanás usa pessoas para trair, em Lucas 22:3 e 4. Satanás escraviza pessoas, segundo Timóteo 2:26. E também, através de mentiras, enfraquece a fé do crente, em Lucas 22:32. Engana com doutrinas demoníacas, 1 Timóteo 4:1. Nós precisamos vigiar, porque não por acaso o apóstolo Pedro, ele nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Lá em 1ª Epístola de Pedro 5:8, Pedro disse: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Você vê que Jesus é o leão da tribo de Judá. Só que Satanás, ele é um imitador, é um mentiroso, um enganador. Ele brama como leão. É o falso ensino, é o falso evangelho, para tragar a alma daquele que tem sede de Deus, que precisa da salvação da sua alma. Então tem que tomar muito cuidado. Até mesmo o apóstolo dos gentios, ele foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Satanás usou seus adeptos para impedir o apóstolo Paulo de fazer muitas obras para o Senhor. 1 Tessalonicenses 2:18 vai confirmar isso lá. Essa é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como o príncipe da potestade do ar, lá em Efésios 2:2.
destacando ainda a sua força e autoridade na hierarquia do mal. O diabo, ele é dominador e é o Deus deste século, que está lá em 2 Coríntios 4:4. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado, seus servos, emissários, principados e potestades. Lá em Lucas 11, 17 a 22, vamos confirmar isso. O reino do inimigo não é dividido. É um reino organizado e usa de artimanhas, de falsas doutrinas, falsos ensinos, usando seus adeptos para tirar, arrancar a fé daquele que está trilhando pelo caminho do Senhor. Então precisamos tomar muito cuidado. A síntese aqui do primeiro ponto: as armas do crente devem ser usadas contra as estratégias do inimigo, o chefe de toda a força do mal. Vamos aí para o segundo ponto da lição. As 3 armas espirituais do cristão. A primeira arma espiritual do cristão é a palavra de Deus. A falta de conhecimento da palavra de Deus, o próprio Senhor disse: o meu povo perece, porque lhes falta conhecimento. O Senhor Jesus, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oséias: conheçais e prossigais a conhecer o Senhor. Então a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra, a palavra é uma arma poderosa. Quando Satanás tentou Jesus, ele tentou vencer Jesus pela palavra. E o Senhor Jesus venceu Satanás pela palavra. Então o Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejamos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Está em 1 Pedro 2:2. O cristão que não estuda a Bíblia, não ora, não jejuma, não tem os seus momentos de consagração com Deus, esse está vulnerável a toda sorte de artimanhas demoníacas. Pode chegar nele e vai encontrar um espaço para poder adentrar, porque esse cristão não está preparado. Uma vez o cristão nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às artimanhas de Satanás e às demais estratégias. Está lá em Mateus 7, 24 e 25. Então, logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdadeira e da verdade divina, João 17, 17. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa. O cristão que não estuda, que não medita na palavra, ele está correndo um risco de tropeçar na sua caminhada. Então nós temos que prestar atenção para a seguinte declaração de Paulo aos irmãos de Éfeso, Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito. Então a palavra é poderosa, mas a oração é a segunda arma. A oração aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para os céus. A oração é um diálogo com Deus, é conversar com Deus, é estar em intimidade com Deus. Note que o apóstolo Paulo, ele não insere a oração como uma peça da armadura, pois, na verdade, é como se ela trouxesse um ajuste ou alinhamento para a armadura toda.
Então a oração tem que ser algo rotineiro na vida do cristão. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Temos a terceira arma, que é o jejum. Aliada à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. A palavra de Deus é o alimento, a oração nos traz proteção e comunhão com Deus, e o jejum sacrifica a carne. O jejum é um sacrifício para a carne. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina, lá em Êxodo 34, 28, Deuteronômio 9, 9, 2 Samuel 12, 16 ao 23 e aí por diante. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou em Mateus 4, 1 a 4, e disse que seus discípulos também o fariam em Mateus 9, 14 ao 17 e Lucas 5, 33 ao 39. Ele deu exemplo, jejuou e ordenou que os seus discípulos, seus seguidores também, jejuassem e orassem. Então a igreja primitiva observava a prática do jejum buscando a orientação divina para o envio de obreiros, lá em Atos 13, nós vamos confirmar isso, Atos 14 também. Então o apóstolo Paulo também jejuava por ocasiões do seu ministério, 2 Coríntios 6, 5, 2 Coríntios 11, 27 e aí por diante. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus e sacrificar a nossa carne com as suas paixões. A síntese aqui do segundo ponto, as três armas espirituais que o cristão tem à sua disposição são a palavra de Deus, o jejum e a oração. É claro que tem também aí o sangue de Jesus, que é uma arma de defesa, tem o nome de Jesus, que é uma arma de ataque, tem o poder do Espírito Santo, tem muitas outras armas também. Vamos aí para o terceiro e último ponto da lição, Jesus Cristo, o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo. O primeiro tópico do terceiro ponto, vencendo o diabo com a palavra. Há dois episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra. Em Lucas 4, o primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu a tentação com a palavra de Deus. Em Lucas 4, 4, Jesus usou Deuteronômio 8, 3. E no segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto lido em Lucas 4, 16 ao 20 e Isaías 61, 1 e 2. Então, o nosso Senhor deixou claro que, nesses episódios, os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Nós temos que vencer usando a palavra de Deus, que é a nossa arma. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente, lá em Efésios 6,17, uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus, segundo Timóteo 3,16. O outro tópico aqui, vivendo em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar, e muitos textos mostram isso. Ele orava pelos apóstolos, pela igreja, ele orava pelos seus algozes, ele orava por Simão, ele orava pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Então Jesus, ele sabia bem o valor da oração, por isso gastava muito tempo falando com Deus. Vamos para o outro tópico aqui, vivendo em jejum. Além de meditar na palavra e perseverança em oração, o Senhor Jesus jejuava. Ora, ele também espera que os seus imitadores, nós, eu, você, venhamos jejuar. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos mais jejuar nos dias atuais, exceto os que têm problemas de saúde. Por isso, é muito importante
estarmos sob orientação médica. Se você tem problema de saúde e não pode jejuar, o Senhor pode até te curar também, mas tem que seguir a orientação médica. Ademais, quando aliados ao estudo da palavra, nós oramos e jejuamos, aprofundamos na intimidade com o nosso Senhor. A síntese aqui do terceiro ponto diz: Jesus Cristo é o nosso maior modelo de quem usou essas três armas espirituais, a palavra de Deus, o jejum e a oração. Vamos aí concluir essa lição. O nosso inimigo é ardiloso e perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com as armas espirituais, que é a palavra de Deus e o jejum e a oração. O cristão que não tem conhecimento da palavra, ele segue qualquer vento de doutrina. Então, precisamos estar abalizados na palavra de Deus. Que Deus te abençoe.